Meu irmão e eu nunca fomos iguais, embora muita gente dissesse que sim. Eu era o mais velho, o planejado, o que nasceu sob a expectativa de continuar o sobrenome e cuidar da herança moral do meu pai. Um homem rígido, de mãos calejadas e poucas palavras. Já ele veio por acaso, 4 anos depois, quando minha mãe já não esperava mais ter outro filho. Eu aprendi a dividir o quarto, os brinquedos e até a atenção dos meus pais, mas nunca consegui dividir o mesmo tipo de mundo com ele. Desde pequeno, Daniel sempre quis o que eu tinha, não porque precisava, mas porque odiava a ideia de eu ter antes dele. Eu lembro de uma tarde em que ganhei meu primeiro relógio, um modelo simples, de pulseira marrom. Ele chorou a tarde inteira até que meu pai, cansado, o levou à loja e comprou outro igual. Era assim desde sempre, o mesmo padrão, a mesma inveja silenciosa que ele tentava disfarçar com um sorriso falso. Quando crescemos, eu me tornei o filho responsável, o que estudava à noite e trabalhava de dia. Daniel, por outro lado, colecionava ideias e fracassos. Tentou ser músico, vendedor, corretor de imóveis e até dono de bar. Nenhum desses papéis durava mais que alguns meses. Eu sempre acabava ajudando, por pena ou por obrigação familiar. Ele sempre voltava com a mesma promessa. Dessa vez vai ser diferente. Mas nunca era. Quando decidi abrir minha empresa, ele ainda morava com os meus pais. Lembro do primeiro dia que entrei na sala vazia que aluguei com dinheiro emprestado e um computador velho. Eu não tinha nada além de uma ideia e uma teimosia que beirava a loucura. Ele riu quando contei. Disse que eu era ingênuo, que empresa de garagem era coisa de americano, que aqui no Brasil ninguém ficava rico assim. Eu apenas respondi que não queria ficar rico, queria construir algo que fosse meu. Trabalhei por 7 anos sem férias, dormindo pouco, reinvestindo tudo. Passei fome, tive crises de ansiedade e por 2 vezes quase fechei as portas. Mas resisti. E quando finalmente as coisas começaram a dar certo, quando o primeiro grande contrato apareceu, ele reapareceu também, como se tivesse sentido o cheiro do dinheiro antes mesmo de ver o resultado. Me ligou num domingo, dizendo que queria me ver. Achei estranho, mas aceitei. A voz dele soava leve demais, quase ensaiada. Marcamos um café no centro e quando ele chegou, percebi de imediato o contraste. Ele vestia roupas caras, relógio novo, cabelo alinhado, um personagem montado. Depois de falar sobre banalidades por 10 minutos, ele entrou no assunto real. Disse que sempre acreditou em mim, que me apoiou desde o início e que queria retomar o que começamos juntos. Eu o encarei em silêncio, tentando entender o que ele queria dizer com "começamos". Ele então se inclinou e disse que tinha guardado provas de que havia me ajudado na criação da empresa. Provas. Essa foi a palavra que usou. Eu perguntei quais provas seriam essas, já que eu sabia exatamente quem havia assinado os primeiros contratos, registrado a marca, desenvolvido o produto. Ele desviou o olhar e disse: mensagens, ideias, conversas antigas, testemunhas. Senti um arrepio frio, mas me mantive calmo. Apenas disse que se ele acreditava ter algum direito, que procurasse um advogado. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso infantil que usava quando queria disfarçar a vergonha, e respondeu: era o que eu ia fazer. Naquele momento percebi que a ruptura que vinha sendo costurada há anos finalmente se rasgava por completo. Voltei para casa e passei a noite revirando arquivos antigos, notas fiscais, contratos, qualquer coisa que provasse que ele nunca fez parte daquilo. No fundo, eu sabia que estava prestes a enfrentar uma guerra, não jurídica, mas moral. Porque quando um irmão resolve te transformar em inimigo, não é o dinheiro que ele quer. É o reconhecimento que nunca conseguiu por mérito próprio. Nos dias seguintes, as mensagens começaram. Primeiro de forma velada. Você sabe que eu te ajudei. Não quero confusão, só justiça. Depois mais agressivas.
Você me usou. Vou expor tudo. Eu não respondi nenhuma. Aprendi que às vezes o silêncio pesa mais que qualquer palavra. 2 semanas depois, recebi a notificação formal. Ele havia aberto um pedido de mediação, alegando coautoria na fundação da empresa. O valor citado: metade de tudo. 3 milhões de dólares. O número me fez rir. Não porque era alto, mas porque eu sabia que ele não fazia ideia do que realmente estava pedindo. Aquilo não era só dinheiro. Era metade da minha vida. A notícia se espalhou rápido. Funcionários cochichando nos corredores, jornais locais mencionando o caso, investidores querendo saber o que estava acontecendo. E eu ali, no centro da tempestade, tentando entender como o mesmo garoto que eu ensinei a andar de bicicleta agora queria me arrancar a dignidade. Meus pais já haviam falecido há anos e por um instante agradeci por isso. Porque seria cruel vê-los testemunhar o filho mais novo transformando a família num processo judicial. Mas mesmo morto, meu pai ainda parecia presente. Sua voz ecoava em mim. Deixe as pessoas falarem. Quem tem razão não precisa gritar. Então eu esperei. Esperei o dia da audiência como quem aguarda um funeral, sabendo que algo vai acabar, mas sem saber exatamente o que. Passei noites revisando documentos, e foi numa dessas que encontrei o envelope. Um envelope antigo, esquecido numa gaveta de metal, com meu nome e o dele escritos à caneta. Eu o abri sem pressa, e quando li o conteúdo, soube que aquele pedaço de papel seria minha salvação, e talvez a ruína do meu irmão. Fechei a pasta, respirei fundo e dormi pela primeira vez em semanas. A partir dali, nada seria igual. E o que começou como uma disputa por dinheiro estava prestes a se transformar numa revelação que mudaria tudo. Ele reapareceu numa manhã de terça-feira, o tipo de dia que começa calmo e termina em ruína. Eu estava na sala de reuniões da empresa, discutindo a expansão para o exterior, quando minha secretária avisou que havia um homem me esperando no saguão. Disse que ele não tinha horário marcado, mas insistia em me ver, e quando perguntei o nome, ela hesitou 1 segundo antes de responder. É o Sr. Daniel. Meu estômago se contraiu de imediato. Fazia quase 6 anos que eu não via meu irmão pessoalmente, e a última lembrança que tinha dele era o som de sua voz bêbada ao telefone, pedindo dinheiro para pagar uma dívida que nunca existiu de verdade. Aquele nome ecoou dentro de mim como um fantasma que nunca foi enterrado direito. Pedi que o deixassem subir. Quando ele entrou, notei que não era o mesmo homem que eu lembrava. Estava mais magro, o rosto coberto por uma barba mal feita, mas o olhar continuava o mesmo, aquele brilho de autoconfiança frágil, de quem aprendeu a mentir acreditando que era talento. Usava um terno barato, mas limpo, e um sorriso que tentava simular humildade. Estendeu a mão e me chamou de Mano, como se o tempo tivesse apagado tudo o que aconteceu. Apertei sua mão com firmeza, sem dizer nada. Sentei, indiquei a cadeira à frente e esperei que ele começasse. Ele olhou ao redor da sala, admirando os detalhes, as fotos nas prateleiras, o troféu de empreendedorismo, e disse: "Você conseguiu mesmo, hein?" A frase veio carregada de um misto de inveja e admiração que me fez sentir desconforto. Ele não veio para parabenizar. Veio para medir o tamanho do que poderia tomar. Depois de alguns segundos de silêncio constrangedor, puxou uma pasta da bolsa e colocou sobre a mesa. Disse que não queria briga, que só queria o que era justo. Eu o olhei, confuso, e perguntei o que ele queria dizer com isso. Então ele soltou a frase que vinha ensaiando, talvez há meses. Metade da empresa, a parte que me pertence por direito. A forma como disse por direito soou como uma sentença. Não havia dúvida, nem hesitação. Apenas a convicção teatral de quem já se convenceu da própria mentira. Tentei não reagir de imediato. Pedi que explicasse em que se baseava para achar que a empresa era dele. Ele se recostou na cadeira, cruzou as pernas e disse que nos primeiros meses ele havia me ajudado com ideias, com contatos,
e que tínhamos um acordo verbal. Um acordo verbal. Aquilo quase me fez rir. Eu, que tinha registrado cada contrato, cada sócio, cada centavo investido, estava sendo acusado com base em uma conversa inexistente. Ele começou a falar sobre como, sem ele, eu nunca teria conseguido os primeiros clientes. Disse que apresentou pessoas, que fez ligações, que ficou nos bastidores ajudando. Eu apenas o observava, tentando entender até onde ele pretendia levar aquela farsa. Quando terminei de ouvir, perguntei se ele tinha provas. Ele respondeu que sim. Disse que tinha mensagens antigas, testemunhas e até um e-mail onde eu o agradecia por acreditar desde o início. Lembrei vagamente desse e-mail, uma mensagem cordial enviada num momento de fragilidade, quando tudo ainda parecia possível. Um agradecimento, não uma sociedade. Eu me levantei, caminhei até a janela e fiquei olhando a cidade lá embaixo. Disse apenas: "Se você acredita nisso, procure um advogado." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e então soltou um riso curto, quase infantil. "Já procurei", respondeu. "Ele acha que eu tenho um caso sólido." Virei-me e o encarei. A expressão dele não era de medo, era de desafio. O mesmo olhar que ele tinha quando criança, quando quebrava alguma coisa e tentava culpar o cachorro. Eu percebi, naquele instante, que Daniel não veio pedir, veio tomar. E não se tratava de dinheiro, mas de vingança. No dia seguinte, recebi uma notificação oficial informando sobre a abertura do processo de mediação. O documento era frio, impessoal, e citava que ele estava reivindicando 50% da empresa fundada conjuntamente sob alegação de contribuição intelectual e operacional. O advogado dele era um nome conhecido, um homem que adorava a exposição da mídia. Aquilo deixou claro o que ele queria: manchetes, atenção e, se possível, dinheiro. Eu li aquele papel várias vezes, tentando encontrar algum traço de arrependimento, mas só vi cálculo. Nos dias seguintes, começaram as mensagens indiretas. Postagens nas redes sociais com frases de efeito, lembranças de infância, fotos antigas de nós dois pequenos, legendadas com frases como: "O sangue é mais importante que o lucro." Eu via tudo sem reagir. Amigos em comum começaram a me mandar capturas de tela, dizendo que ele estava se vitimizando, dizendo que eu o traí, que o deixei de lado. As pessoas adoram uma história de herói e vilão, e ele sabia disso. O enredo estava montado. Enquanto isso, eu revisava documentos, revisava a linha do tempo, as assinaturas e, sobretudo, aquele envelope que encontrei. A cada noite, eu o tirava da gaveta, relia o conteúdo e o guardava novamente. Ainda não era hora de usá-lo. Aquilo era a minha arma silenciosa. O golpe final que só seria dado quando todas as máscaras caíssem. Eu sabia que ele iria até o fim, porque Daniel nunca soube parar antes de destruir algo. A audiência de mediação foi marcada para a semana seguinte. Lembro-me do dia como se tivesse sido ontem. Cheguei cedo, terno escuro, expressão neutra. Ele chegou atrasado, acompanhado do advogado e com aquele mesmo ar de quem acredita que o mundo lhe deve alguma coisa. Cumprimentou o mediador com entusiasmo, me ignorou completamente. Quando o mediador iniciou a sessão, deu espaço para que ele falasse primeiro. Daniel começou contando uma história bonita, quase comovente. Falou sobre irmãos que construíram sonhos juntos, sobre promessas antigas, sobre confiança quebrada. Usava palavras cuidadosamente escolhidas, gestos ensaiados, pausas dramáticas. O advogado dele apenas assentia, como se estivesse diante de um espetáculo. O mediador parecia sensibilizado. Quando chegou minha vez, eu não rebati. Disse apenas que todos os documentos estavam em ordem e que nunca houve sociedade formal, nem verbal. O mediador, talvez irritado com minha calma, disse que, às vezes, a ganância cega as pessoas.
e que talvez fosse melhor eu abrir o coração. Eu o encarei fixamente, sem responder. Do outro lado da mesa, Daniel sorriu, achando que havia ganhado. Foi nesse instante que percebi que o jogo não seria decidido por emoção, mas por fatos. E os fatos estavam comigo, guardados dentro daquela pasta de couro que repousava ao meu lado. A sessão terminou sem acordo. O mediador sugeriu uma nova reunião, desta vez com a apresentação de provas documentais. Saí da sala e caminhei até o estacionamento sentindo o peso do passado me puxando para baixo. Lembrei de nós dois ainda meninos, brincando de empresários com caixas de papelão. Naquela época, ele dizia que queria ser igual a mim. Hoje, queria ser eu. E esse desejo, em sua forma mais doentia, era o que o movia. Naquela noite, enquanto olhava pela janela do meu escritório vazio, entendi que a guerra estava apenas começando. Eu ainda não sabia o que ele diria na próxima sessão, nem até onde levaria sua mentira, mas uma coisa era certa. Quando o mediador me olhou nos olhos e me chamou de egoísta, eu percebi que seria necessário mostrar a todos o que havia dentro daquele envelope. O documento médico. A verdade que ele tentou esconder durante anos, e quando isso viesse à tona, nada, nem mesmo a compaixão, seria capaz de salvá-lo. Na manhã da segunda mediação, o ar parecia mais pesado do que o normal, e eu senti que aquele seria o dia em que meu irmão mostraria a verdadeira natureza do teatro que vinha montando. O escritório do mediador ficava no último andar de um prédio de vidro, desses modernos, com vista para a cidade e cheiro de café caro misturado com verniz novo. Cheguei 15 minutos antes do horário marcado, como sempre. Daniel chegou depois, acompanhado novamente de seu advogado e de uma mulher que eu não conhecia, uma espécie de testemunha, segundo ele, alguém que presenciou a fundação da empresa. Ele se sentou diante de mim. O mesmo sorriso satisfeito, a mesma confiança artificial. Cumprimentou todos com voz calma, calculada, e começou a organizar papéis sobre a mesa, como se estivesse prestes a apresentar um espetáculo. Eu sabia que viria algo encenado, mas ainda assim, parte de mim desejava que ele se limitasse à verdade. Esse desejo, percebi depois, era a última ilusão que me restava sobre o homem que um dia chamei de irmão. O mediador, um homem de meia-idade com olhos cansados, abriu a sessão lembrando que estávamos ali para tentar um acordo amigável. Disse que família não se destrói por dinheiro e que ele acreditava que poderíamos encontrar um ponto de equilíbrio. Daniel assentiu, com o rosto levemente inclinado, como quem queria demonstrar humildade. Então começou a falar. A cada palavra dele, a história tomava contornos mais cinematográficos e mais distantes da realidade. Ele contou que sempre esteve ao meu lado, que trabalhava comigo desde os primeiros dias, que sacrificou a própria vida para me ajudar a construir o império que hoje eu tinha nas mãos. Disse que eu havia prometido metade, que essa promessa foi feita em nome da confiança fraterna e que agora, com a empresa avaliada em milhões, eu o estava traindo. O advogado dele complementou com números, datas manipuladas, supostas conversas impressas que eu mal conseguia reconhecer. Tudo montado com perfeição de quem teve tempo para ensaiar. Eu observava em silêncio, sem interromper. A cada frase, o mediador parecia mais envolvido pela narrativa. Daniel gesticulava, se emocionava e, em certo momento, chegou a chorar. Lágrimas discretas, mas estrategicamente cronometradas. Disse que eu sempre fui o preferido de nosso pai, que cresci com privilégios, que o deixei para trás quando comecei a ganhar dinheiro. Falou de nossa infância, das vezes que dividi meu lanche com ele, transformando tudo em uma história de abuso emocional invertido. De repente, eu não era mais o irmão trabalhador que construiu algo com esforço, mas o vilão de um drama familiar. O mediador, visivelmente tocado, balançava a cabeça, como quem ouve uma confissão triste. Quando Daniel terminou, o silêncio na sala pesou.
Ele olhou para mim, os olhos ainda úmidos, e disse: "Eu não quero destruir ninguém, só quero o que é meu." Eu poderia ter rido, poderia ter levantado e ido embora, mas permaneci sentado, sentindo a raiva se dissolver em uma calma fria. O mediador me olhou e pediu que eu me pronunciasse. Disse, com um tom quase paternal, que parecia haver ali uma falta de empatia da minha parte, e que às vezes o sucesso cria muros entre irmãos. A frase me atravessou como uma acusação moral. Ele não estava julgando um caso, estava julgando minha alma. Respirei fundo e disse apenas: "Terminaram?" O mediador pareceu surpreso. Respondi que sim, que eu havia escutado tudo e que guardava minhas considerações para o momento certo. Daniel baixou o olhar, como quem acreditava já ter vencido. A sessão foi interrompida por 10 minutos para o café. Levantei-me e fui até o corredor. Olhei pela janela e vi a cidade se movendo, indiferente ao que acontecia naquela sala. Pensei em meu pai, em como ele teria lidado com isso. Lembrei-me de quando ele dizia que Daniel não sabia perder sem culpar alguém. Voltei para a sala, decidido a deixar o teatro acabar, porque todo espetáculo, por mais convincente que seja, termina quando a cortina cai. Ao retomarmos, o advogado dele apresentou uma sequência de prints e conversas antigas, cuidadosamente organizadas. Algumas eram reais, outras claramente editadas. Em uma delas eu dizia algo como: "Sem você, eu não teria conseguido começar." Era verdade, eu tinha dito isso, mas o contexto era outro. Uma conversa em que ele havia me emprestado um carro velho para fazer entregas nos primeiros meses da empresa. Ele omitiu essa parte. O mediador leu aquilo e me lançou um olhar reprovador. "Parece claro que houve uma contribuição significativa", disse. Foi quando percebi que naquele ambiente a verdade tinha menos força do que a emoção. Daniel, percebendo que o mediador estava do seu lado, intensificou o drama. Passou a falar de nossa mãe, de como ela sempre me defendia e de como ele se sentia excluído. Disse que eu tinha tudo e que ele só queria uma oportunidade. A mulher que ele trouxe como testemunha começou a chorar discretamente e o advogado reforçou que o caso não era apenas jurídico, mas moral. O mediador, visivelmente tocado, disse que a postura fria que eu mantinha não ajudava na empatia do processo. Egoísta. Essa palavra não foi dita abertamente, mas pairou no ar como um veredito. Eu me inclinei para frente, apoiei as mãos sobre a mesa e perguntei se todos haviam terminado. O mediador confirmou. Foi então que abri minha pasta. Retirei um envelope pardo, o mesmo que eu havia guardado desde aquela noite em que o encontrei, e o coloquei sobre a mesa com calma. Disse apenas: "Antes de continuarmos, é importante que vejam isto." O advogado dele se mexeu na cadeira, curioso. Daniel franziu a testa, tentando entender o que eu pretendia. Entreguei o envelope ao mediador, que o abriu. Dentro havia um laudo médico carimbado e assinado, datado de anos atrás. O documento dizia, em termos clínicos e frios, que Daniel fora diagnosticado com transtorno bipolar severo e dependência química, e que, durante aquele período, qualquer contrato ou declaração assinada por ele poderia ser considerado juridicamente inválido. O mediador leu, primeiro em silêncio, depois com visível desconforto. O advogado do meu irmão se inclinou para ler por cima do ombro, e sua expressão mudou de cor. Daniel ficou imóvel. Eu continuei falando, sem elevar o tom. Durante os anos em que ele diz ter trabalhado comigo, estava internado 2 vezes, em clínicas diferentes. Tenho aqui os registros. Nunca houve acordo verbal, nem participação ativa. O que houve foi um irmão tentando ajudar o outro, pagando tratamentos, dívidas e oferecendo recomeços que nunca foram aceitos. A sala ficou muda. O mediador fechou o envelope e o colocou sobre a mesa, sem saber o que dizer. O advogado dele pigarreou e pediu um intervalo.
Daniel me olhou, os olhos marejados, mas não de arrependimento, de raiva. A máscara havia caído. Ele sussurrou algo que o mediador não ouviu. Você não precisava fazer isso. Eu respondi, ainda sentado. Você me obrigou. Ele se levantou, empurrou a cadeira e saiu da sala. O advogado foi atrás. O mediador permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois respirou fundo e disse: Acho que não há mais o que discutir. Eu apenas concordei com a cabeça, fechei a pasta e saí. No elevador senti o corpo inteiro relaxar. Não havia satisfação, nem triunfo. Apenas uma estranha sensação de luto. Porque no fundo eu sabia que aquele documento, embora tivesse me protegido, havia sepultado de vez qualquer chance de reconciliação. O golpe emocional que ele tentou usar contra mim acabou voltando contra ele com uma força que nenhum de nós previu. Eu desci até o térreo, atravessei o saguão e saí para a rua. O sol me atingiu no rosto e por um instante pensei em como o mundo segue igual, mesmo quando tudo dentro de nós desaba. Caminhei devagar até o carro, consciente de que aquela batalha havia terminado, mas a guerra ainda não. Porque uma mentira desmascarada não desaparece. Ela sangra. E eu sabia que Daniel, ferido e exposto, ainda tentaria um último movimento. Mas por enquanto eu tinha o que precisava: o silêncio. E ele, a verdade que sempre temeu. Nos dias que se seguiram àquela sessão, percebi que a verdade, por mais limpa que seja, nunca sai ilesa. Há sempre um preço, uma sombra que fica pairando sobre ela. Pensei que, ao apresentar o documento, tudo se resolveria de forma simples e objetiva, mas descobri que, quando o sangue é o que liga as pessoas, a razão nunca basta. No início da semana seguinte, recebi uma nova convocação do mediador. A justificativa era que o processo precisava de esclarecimentos adicionais antes da conclusão. Achei estranho, já que os fatos haviam sido postos com clareza. Mesmo assim, compareci. Eu acreditava que, talvez, fosse apenas um procedimento formal. Mas ao entrar na sala, percebi o equívoco. Daniel estava lá novamente, com o olhar abatido, mas agora mais preparado. O advogado, desta vez, parecia frio e distante, como quem havia recebido instruções diferentes. E o mediador, o mesmo homem que testemunhara a queda de toda a farsa, tinha uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era desaprovação, mas também não era neutralidade. Algo nele havia mudado. Sentei-me à mesa sem cumprimentar ninguém. Daniel manteve os olhos fixos em um ponto invisível. O mediador começou dizendo que, apesar do impacto do documento apresentado, era necessário ouvir novamente as partes, porque o papel da mediação é restaurar vínculos, não apenas definir culpados. Aquelas palavras me atravessaram com incômodo. Não estávamos ali para restaurar nada. O que havia entre nós estava morto havia muito tempo. Ele insistiu que deveríamos tentar reconstruir a confiança. Daniel assentiu com uma lentidão estudada, como se tivesse voltado ao papel de vítima que dominava tão bem. O mediador me olhou e disse: Senhor Augusto, acredito que o senhor tenha sido duro demais. Entendo que trouxe provas, mas há formas e formas de apresentar a verdade. Aquilo me pegou de surpresa. Formas e formas. Eu tinha evitado humilhação, falado com respeito e ainda assim parecia o culpado por ter mostrado o que ele tentou esconder. Daniel então começou a falar novamente, mas dessa vez sua voz não trazia a mesma arrogância. Falava baixo, tremido, dizendo que estava em tratamento, que tinha melhorado, que não queria reviver o passado, apenas ter o reconhecimento de que, em algum momento, ajudou o irmão. O mediador o ouvia com atenção, quase piedade. O advogado dele permanecia calado, apenas observando, talvez esperando que eu reagisse. Eu não reagi. Permaneci imóvel, sentindo a cada palavra que o processo estava se transformando em uma sessão de terapia involuntária, onde eu era o monstro e ele, o filho pródigo, incompreendido.
O mediador perguntou se eu não poderia reconsiderar algum gesto simbólico, uma pequena participação, um reconhecimento moral, não financeiro. A maneira como ele disse gesto simbólico soou como um pedido de perdão travestido de justiça. Eu olhei para Daniel, que agora me encarava com olhos úmidos, e disse calmamente: ele não quer um gesto, quer uma brecha. O mediador suspirou. Disse que compreendia minha dor, mas que os laços familiares exigem compaixão. Foi a primeira vez que senti vontade de levantar e ir embora. A compaixão que ele me pedia não era bondade, era culpa. E culpa é uma armadilha que eu aprendi a reconhecer cedo demais. Expliquei com voz firme que durante os anos de tratamento do meu irmão, eu havia pago clínicas, advogados, terapias e moradia. Que em momento algum ele havia sido deixado de lado. Disse que a ajuda não precisa ser alardeada para ser real. O mediador anotava algo em seu bloco, sem me olhar. Quando terminei, ele me perguntou: e o senhor espera o quê agora? Que ele desapareça? Pensei antes de responder. Disse apenas: espero que ele finalmente assuma o que fez e viva com isso. Daniel fingiu ofensa, mas eu percebi um brilho nos olhos dele, um lampejo de provocação. Era como se a piedade do mediador o tivesse devolvido à zona de conforto, o lugar onde sempre prosperou, o papel de vítima. Ele enxugou uma lágrima e disse que eu nunca o amei de verdade, que sempre o vi como peso. O mediador interveio pedindo calma, mas as palavras dele já estavam lançadas. Naquele momento, senti algo dentro de mim ceder. Não raiva, mas um cansaço profundo. Era inútil discutir com alguém que preferia ser coitado a ser responsável. Fiquei em silêncio. O mesmo silêncio que aprendi a usar quando o caos tenta me puxar. Depois de alguns minutos, o mediador encerrou a sessão dizendo que faria um relatório final, com recomendações de acordo humanitário. Essas palavras ecoaram em minha cabeça até o fim do dia. A palavra humanitário soava como uma ironia. Eu, que havia gasto anos da minha vida tentando salvar Daniel de si mesmo, agora era acusado de falta de humanidade. Ao sair do prédio, senti a mesma sensação de estar preso em um labirinto onde cada saída leva de volta ao mesmo ponto. Entendi que aquele homem, o mediador, não era mau, apenas estava contaminado pelo mesmo vício que move tantas pessoas, a necessidade de acreditar na história mais triste, não na mais verdadeira. Nos dias seguintes, ele enviou um parecer preliminar, recomendando reconciliação entre as partes com mediação psicológica futura. Um modo elegante de dizer que o conflito não havia sido resolvido. Meu advogado me ligou para saber se eu pretendia recorrer, mas eu disse que não. Não havia mais o que discutir. Às vezes, vencer é simplesmente parar de lutar. Deixei o relatório sobre a mesa, junto com o envelope que continha o laudo, e fiquei olhando para os dois objetos como quem observa feridas que ainda sangram. Naquela noite, bebi um copo de vinho e fiquei em silêncio. Revi mentalmente cada momento das últimas semanas e percebi que o mediador tinha razão em uma coisa. Eu havia me tornado frio. Mas não foi o sucesso que me fez assim. Foi o tempo. Foi a soma de pequenas traições, de promessas quebradas, de palavras usadas como lâminas. Daniel sempre soube onde acertar, não no bolso, mas no coração. E agora, vendo-o usar o próprio passado como escudo, entendi que não havia cura para quem confunde pena com amor. Alguns dias depois, recebi um e-mail do advogado dele. Dizia que Daniel queria encerrar o caso amigavelmente, desde que eu considerasse um acordo simbólico. Não respondeu quando perguntei o que seria esse símbolo. O silêncio dele foi a resposta mais clara que poderia ter. Deletei a mensagem e encerrei o computador. Na tela refletida, vi meu próprio rosto cansado, mas sereno. Eu tinha perdido algo que não voltaria. Não o dinheiro, mas a crença de que laços de sangue significam lealdade. No relatório final do mediador, anexado semanas depois,
Havia uma última frase escrita à mão. Nem sempre o lado certo é o mais empático. Li aquela linha várias vezes antes de guardá-la junto com o documento médico. Era, sem saber, a confissão de que ele entendeu tarde demais. Quando terminei, fechei tudo em uma pasta vermelha e guardei no cofre. A história parecia encerrada, mas eu sabia que o silêncio de Daniel não era paz, era trégua. E trégua, com ele, sempre foi apenas o intervalo entre dois ataques. O silêncio é uma ferramenta poderosa, mas poucos sabem usá-lo. Eu aprendi a fazê-lo aos poucos, como quem doma um animal arisco. Nos dias seguintes àquela mediação, percebi que não havia mais nada a ser dito. As palavras, por mais afiadas que fossem, já tinham perdido o valor. Daniel não me procurou, e eu tampouco fiz esforço algum para procurá-lo. Os jornais que haviam noticiado o início do processo agora se calavam, e o que restava era um eco discreto de curiosidade mal disfarçada entre funcionários, amigos distantes e conhecidos que fingiam neutralidade enquanto escolhiam um lado para acreditar. Eu não me importava mais. Havia aprendido que as pessoas não buscam a verdade, buscam emoção. E a minha história, dita com frieza, não oferecia espetáculo. Era simples demais. Um irmão destruiu o outro por ganância. Simples, mas não vendável. Voltei ao trabalho como quem retorna de uma guerra. As reuniões continuavam, os contratos precisavam ser assinados e as decisões não esperavam pela tragédia de ninguém. Mas eu sentia um tipo diferente de cansaço, aquele que não se alivia com sono nem com férias. Era um peso na nuca, uma exaustão silenciosa de quem já entendeu que algumas vitórias custam caro demais. Às vezes, olhava para minha mesa e via o reflexo do envelope vermelho guardado no cofre, aquele que continha todos os papéis que destruíram a farsa. Era um lembrete constante de que eu tinha vencido, mas não havia o que comemorar. Numa tarde chuvosa de quinta-feira, recebi um e-mail curto do mediador. Dizia que Daniel havia desistido formalmente do processo e que o caso seria arquivado em definitivo. Li a mensagem 3 vezes. Nenhuma palavra de desculpa, nenhuma tentativa de fechamento. Apenas uma linha burocrática encerrando meses de desgaste. Agradeci de maneira protocolar e encerrei o computador. Fiquei olhando pela janela enquanto a chuva riscava o vidro, lembrando de todas as vezes que meu irmão me ligou pedindo ajuda, e de todas as vezes que eu atendi. Havia um padrão nisso. Ele criava o incêndio e esperava que eu chegasse com o balde d'água. Dessa vez, eu deixei o fogo consumir o que restava. Nos dias que se seguiram, ele desapareceu completamente. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Até os conhecidos em comum pareciam não saber dele. O advogado não respondeu a mais nada, e o mediador se limitou a enviar o relatório final. O silêncio, antes desconfortável, tornou-se território seguro. Era como se eu tivesse finalmente conseguido esvaziar o barulho que ele sempre trouxe à minha vida. Passei a chegar cedo à empresa, cuidar de detalhes que antes delegava, e a caminhar sozinho depois do expediente. Descobri que o som dos próprios passos é uma forma de companhia quando a mente se aquieta. Mas a paz é sempre vigiada pela desconfiança. Eu sabia que Daniel não era o tipo que desaparece. Ele precisava de plateia, de alguém que o visse, mesmo que para odiá-lo. Um narcisismo doente, como uma criança que só se sente viva quando faz barulho. O silêncio dele, portanto, era calculado. Eu sentia. Ele estava esperando o momento certo para voltar, talvez com uma nova versão da história, talvez com um pedido falso de reconciliação. E era exatamente por isso que eu me mantinha quieto. Porque o silêncio é também um espelho. Quando você não reage, o outro é forçado a encarar a própria imagem. Certa noite, fui ao escritório mais tarde do que o habitual. As luzes da cidade tremulavam lá fora e o prédio estava quase vazio. Abri a pasta com o laudo médico e reli tudo, linha por linha. Não por dúvida, mas por um estranho impulso de entender o quanto daquilo havia moldado quem Daniel se tornou.
O relatório descrevia uma sequência de episódios de mania e depressão, impulsividade extrema, manipulação emocional e um padrão de dependência que se repetia nas relações pessoais. Não era apenas doença. Era uma forma de existência construída sobre o desequilíbrio. Dobrei o documento com cuidado e voltei a guardá-lo. Naquela noite, percebi que meu silêncio não era apenas uma escolha estratégica, mas uma fronteira. Eu não queria mais lutar, nem explicar, nem justificar. Eu queria apenas não ser arrastado de novo para o buraco onde ele morava. Alguns dias depois, recebi uma carta sem remetente. Reconheci a caligrafia antes mesmo de abrir. Daniel. A folha estava amarrotada, e o texto escrito às pressas dizia que ele havia perdido tudo. O apartamento, o carro, os amigos. Disse que queria conversar não sobre dinheiro, mas sobre nós. Dobrei a carta, coloquei dentro de uma gaveta e não respondi. O silêncio mais uma vez falou por mim. Entendi que qualquer resposta seria interpretada como uma brecha, e brechas são convites para o caos. No fundo, eu sabia que ele não queria se reconciliar. Queria apenas um novo palco. Na semana seguinte, recebi uma ligação inesperada de um número desconhecido. Atendi sem pensar, e a voz do outro lado me congelou. Era o advogado de Daniel. Falou em tom neutro, quase burocrático, dizendo que seu cliente estava internado após um colapso emocional. Disse que ele havia insistido para que me informassem, por consideração. Agradeci e desliguei. Fiquei imóvel por alguns minutos olhando o vazio, sentindo algo que não sabia nomear. Não era pena, tampouco alívio. Era um vazio frio, como se uma parte de mim tivesse sido anestesiada há tanto tempo que já não reagia. O silêncio seguiu sendo meu escudo. Recusei visitas, desliguei as redes sociais, deixei que o mundo seguisse sem mim por um tempo. Comecei a escrever novamente, não para publicar, mas para entender. Coloquei em palavras o que vivi com meu irmão, sem alterar nomes nem fatos. Escrevi tudo, da infância às últimas audiências, e percebi que o ato de narrar me libertava mais do que qualquer acordo jurídico. Quando terminei, fechei o caderno e deixei sobre a mesa. Pela primeira vez em anos, dormi sem pensar nele. Mas a tranquilidade verdadeira nunca chega sem um último teste. 2 semanas depois, recebi um envelope pelo correio, desta vez com remetente. Era da clínica onde Daniel estava internado. Dentro havia uma carta escrita à mão, diferente da anterior. A caligrafia era mais firme, o texto mais contido. Ele dizia que estava em tratamento, que reconhecia os erros e que, se um dia eu quisesse, poderíamos conversar como 2 homens, não como inimigos. Li e guardei, sem decidir se responderia. O silêncio agora não era mais punição, era escolha. Com o tempo percebi que a ausência de som é uma forma de justiça que o mundo raramente compreende. Quando as palavras cessam, o que resta é o que realmente é, sem enfeites, sem versões. Daniel podia continuar tentando se justificar, mas a verdade já estava escrita, assinada e arquivada. E enquanto ele tentava se reencontrar, eu reaprendia a viver sem carregar o fardo de ser o irmão mais velho responsável por tudo. Eu deixei que o tempo fizesse o que o diálogo nunca conseguiu: apagar o ruído. Numa tarde qualquer, saí do trabalho mais cedo e caminhei sem rumo. O vento trazia o cheiro de chuva e o som distante de um sino. Senti uma paz estranha, uma espécie de reconciliação silenciosa comigo mesmo. O telefone tocou, mas eu não atendi. Continuei andando. O silêncio dessa vez não era escudo nem estratégia. Era apenas vida voltando ao seu ritmo natural, sem o peso do passado, sem a necessidade de resposta. E talvez, pensei, essa fosse a única vitória que realmente importava. Eu nunca fui de guardar lembranças, mas aprendi a guardar provas. Fotografias, cartas, bilhetes, nada disso me interessava.
O que eu preservava eram papéis que podiam falar por mim quando minha voz fosse silenciada pela dúvida. E foi por isso que, naquela noite de domingo, abri o cofre e tirei de dentro a pasta preta onde o documento dormia. A empresa estava quieta. O ar-condicionado fazia um ruído constante e a cidade lá fora parecia suspensa. Eu sentei diante da mesa e olhei para o envelope como quem encara um inimigo adormecido. Era o mesmo papel que havia calado a sala de mediação semanas atrás, mas agora, à luz pálida do escritório vazio, ele parecia ganhar um novo significado. Aquilo não era apenas uma defesa jurídica. Era o registro da destruição de uma relação inteira, condensada em timbres, carimbos e diagnósticos. Passei os dedos sobre a superfície áspera do envelope e lembrei do dia em que o encontrei. Estava revirando uma gaveta antiga do escritório de casa, buscando comprovantes fiscais, quando vi aquele invólucro esquecido no fundo, com a letra de minha mãe no canto superior. Para Augusto, abrir se necessário. Eu tinha ignorado o conteúdo por anos, talvez por medo do que pudesse conter. Mas quando Daniel começou a se mover como uma sombra sobre meu nome, eu soube que o necessário havia chegado. Dentro, o laudo médico que ela mesma havia guardado em segredo, talvez por vergonha, talvez por amor. Ali estava a verdade sobre os colapsos, as internações e os surtos de Daniel. Tudo documentado, descrito com uma frieza que contrastava com a dor que eu lembrava daqueles dias. Naquela noite, ao reler cada linha, senti algo diferente do que senti da primeira vez. Da primeira vez foi alívio. Agora era um tipo de compaixão que eu não queria sentir. Meu irmão estava doente e eu o expus diante de estranhos. Era verdade, sim, e necessária, mas mesmo as verdades necessárias deixam feridas. Apoiei os cotovelos na mesa e fechei os olhos. Por um momento, me vi novamente aos 16 anos, entrando às pressas no hospital depois de uma das crises dele. Ele gritava, xingava todo mundo, e quando me viu, chorou, pedindo para eu tirá-lo dali. Você prometeu que ia me proteger, ele disse, e eu prometi. Anos depois, naquela sala de mediação, fui eu quem o entregou com um papel nas mãos. Mas o documento continuava ali, inegável, com a força das coisas que não precisam de interpretação. E eu sabia que ele ainda seria útil. Porque o silêncio de Daniel, tão calculado, era apenas o intervalo antes da próxima jogada. Eu sentia que algo viria. E veio. 2 semanas depois, meu advogado me ligou avisando que Daniel havia procurado outro representante legal e estava tentando reabrir o caso, alegando que o laudo era antigo, que ele havia sido manipulado e que eu o usara indevidamente. O mundo, de repente, girava outra vez em torno do mesmo ponto. A diferença é que dessa vez eu estava pronto. Marquei uma reunião com meu advogado no dia seguinte. Entreguei-lhe a pasta e pedi que verificasse se todos os documentos estavam válidos, datados, autenticados. Ele conferiu tudo, olhou-me por cima dos óculos e disse: "Isso é a prova de qualquer ataque." Mas ainda assim, sugeriu que eu tivesse algo mais pessoal. Uma declaração de quem viveu aquilo, de quem podia confirmar que eu não inventei nada. Pensei por um instante e soube exatamente a quem recorrer. Doroteia, antiga enfermeira do hospital onde Daniel ficou internado pela primeira vez. Eu a encontrei depois de horas de ligações e buscas em cadastros. Morava agora em uma cidade pequena, interior do estado. Fui até lá no fim de semana seguinte. A estrada era longa e durante todo o percurso, minha cabeça era um mosaico de lembranças quebradas. O rosto dele nas visitas, o olhar vazio, os surtos, os telefonemas noturnos. Quando cheguei à casa da enfermeira, ela me recebeu com uma gentileza que parecia ter ficado perdida no tempo. Reconheceu meu rosto de imediato. "Você é o irmão mais velho", disse, e aquele simples título carregava uma mistura de culpa e cansaço. Conversamos por quase 1 hora e quando contei sobre o processo, ela balançou a cabeça com pesar. "Eu lembro de tudo. Ele tinha crises fortes, mas você sempre vinha. Nunca deixou de vir."
Pedi que ela escrevesse o que lembrava, não para atacá-lo, mas para se proteger da mentira. Ela concordou. No final, assinou um pequeno depoimento à mão, simples, direto, humano. Guardei como quem guarda um pedaço de respiração. De volta à cidade, entreguei o novo documento ao advogado. Ele disse que, se Daniel insistisse, bastaria isso para encerrar de vez qualquer tentativa de reabrir o caso. Mas eu não pensava apenas em defesa. Parte de mim queria encerrar, não o processo, mas o ciclo. Queria que aquele último papel fosse o ponto final de uma história que começou antes mesmo de termos consciência do que éramos um para o outro. Guardei a declaração junto do laudo e fechei o cofre. O clique metálico soou como um selo. No entanto, dias depois, recebi uma nova mensagem. Desta vez não de advogados, mas de um jornalista. Dizia ter informações sobre um conflito empresarial de família e pedia minha versão. O texto era polido, mas a ameaça estava nas entrelinhas. Daniel havia falado. Ele queria transformar nossa desgraça em manchete. Respirei fundo e apaguei a mensagem. Aprendi que a pior vingança é negar palco ao inimigo. O documento estava comigo, o silêncio também. Nada mais precisava ser dito. Mesmo assim, o episódio me tirou o sono. Comecei a refletir sobre o poder daquele envelope, sobre como um pedaço de papel podia reconstruir ou destruir vidas inteiras. A verdade escrita ali era como dinamite, legítima, mas perigosa demais para ser manuseada sem preparo. Pensei se talvez tê-lo revelado não tivesse sido apenas defesa, mas também retaliação. Essa dúvida me corroeu por dias, até que uma manhã acordei decidido. Peguei a pasta, tirei cópias do laudo e da declaração da enfermeira e as deixei registradas oficialmente. Depois voltei ao escritório, queimei o envelope original no cinzeiro de metal da sala. As chamas engoliram lentamente o papel e a fumaça subiu fina, quase transparente. Senti como se algo se libertasse comigo, não de Daniel, mas de mim mesmo. Quando a última cinza apagou, percebi que o documento, aquele mesmo que carregava o peso de toda a nossa história, não era mais um segredo. Era apenas um fato. E fatos, uma vez expostos, perdem o poder de nos ferir. Guardei as cópias no arquivo da empresa, com os demais papéis de rotina, sem rituais, sem esconderijo. Deixei que a verdade ocupasse o lugar que merecia. O de um registro comum, sem emoção, sem mistério. Naquela noite, fechei o escritório mais tarde. Antes de apagar as luzes, olhei ao redor e senti uma estranha paz. Não a paz eufórica de quem vence, mas a paz cansada de quem sobreviveu. Saí sem olhar para trás. Do lado de fora, o vento trazia o cheiro distante da chuva. A cidade respirava, indiferente, e pela primeira vez em muito tempo, eu também respirava no mesmo ritmo. O documento já não me pertencia. Pertencia ao passado, e o passado, finalmente, havia perdido o direito de me perseguir. Durante algum tempo, a vida pareceu voltar ao eixo. Os dias seguiram uma cadência previsível, o trabalho retomou o ritmo normal, e até os rostos dos funcionários começaram a relaxar quando eu passava pelos corredores. Era como se todos tivessem decidido, silenciosamente, que o assunto estava encerrado, que o escândalo familiar já pertencia ao passado. Eu me permiti acreditar nisso também. Comecei a sair mais cedo do escritório. Voltei a frequentar o café da esquina, onde sempre li os jornais, e até comprei uma planta nova para o escritório, como quem inaugura um recomeço. Havia algo reconfortante em imaginar que o pior tinha ficado para trás. Mas a verdade, percebi tarde demais, nunca desaparece. Ela apenas espera o momento certo para ser revelada de novo, com outra forma, outro rosto, outra intenção. Era uma manhã de terça-feira quando o primeiro sinal apareceu. Meu assistente entrou na sala com o celular na mão,
e um olhar incômodo, dividido entre a obrigação profissional e o desconforto humano. Senhor Augusto, talvez o senhor queira ver isso, disse, colocando o aparelho sobre a mesa. Na tela, uma matéria recente de um portal de notícias local. Empresário acusado de manipular irmão doente em disputa milionária. O título parecia um soco. A matéria trazia trechos de mensagens, datas distorcidas e uma narrativa emocional que invertia completamente os papéis. Daniel havia falado com a imprensa. O texto o retratava como um homem em recuperação, vítima de um irmão frio que usou seu passado médico para destruí-lo. Havia citações, comentários, até um trecho em que ele dizia ter sido diagnosticado erroneamente e que tudo não passou de uma estratégia jurídica cruel. O jornalista mencionava que ele decidiu contar seu lado para inspirar outros que sofreram abusos dentro da própria família. Li tudo com calma, linha por linha, até o final. Nenhuma mentira gritante, mas uma sequência meticulosa de meias-verdades que juntas criavam uma nova história. O velho talento de Daniel para distorcer a realidade estava mais afiado do que nunca. Meu advogado me ligou minutos depois, preocupado. Disse que poderíamos entrar com uma ação por difamação, exigir retratação, mas eu o interrompi. Pedi que esperasse. Havia aprendido que reagir de imediato é dar ao outro o palco que ele quer. E Daniel queria plateia. Durante o dia, as mensagens começaram a chegar. Alguns amigos antigos perguntavam se eu estava bem, outros tentavam sondar, e havia também os que não disfarçavam o julgamento. Li todas e não respondi nenhuma. O silêncio novamente seria minha resposta. À noite, no entanto, algo mudou. Recebi um e-mail do próprio jornalista que havia publicado a matéria. O tom era educado, quase respeitoso. Dizia que queria ouvir meu lado da história, que me daria espaço para esclarecer caso quisesse. Pensei por alguns minutos antes de responder. Escrevi apenas uma linha. Quando a verdade precisa de explicação, ela já perdeu. Enviei e fechei o computador. Os dias seguintes foram uma repetição de pequenas turbulências. O nome da empresa apareceu em comentários, fóruns e até em programas de rádio. A história rendia audiência. Daniel, ao que tudo indicava, havia dado entrevistas, contado versões, chorado diante das câmeras. Era o papel que sempre sonhou, o do mártir injustiçado. Enquanto isso, eu continuava em silêncio. Parte de mim queria se defender, mostrar os documentos, expor os fatos. Outra parte, a mais cansada, sabia que nenhuma prova vence a emoção de uma boa mentira. A opinião pública não quer justiça, quer sentir algo. Mas o silêncio, por mais poderoso que seja, às vezes tem efeito contrário. Um mês depois da matéria, o mediador, aquele mesmo que havia me chamado de frio, entrou em contato. Disse que estava sendo pressionado a comentar o caso, que o nome dele havia sido citado nas entrevistas e que, de certa forma, eu o havia colocado em posição delicada ao divulgar o documento médico. Falou de ética, de sigilo, de moralidade. E eu, ouvindo tudo, percebi que ele falava mais de medo do que de ética. As pessoas não suportam estar perto da verdade quando ela deixa rastros. Desliguei o telefone com a sensação amarga de que, mesmo tendo vencido no papel, eu estava perdendo no mundo. Foi então que decidi fazer algo que nunca pensei fazer. Peguei o pendrive onde estavam salvos o laudo médico, a declaração da enfermeira e a ata da mediação, e os levei até um jornalista diferente, um que eu sabia ser discreto, sério, conhecido por não vender drama. Entreguei o material e pedi que não publicasse nada ainda, apenas guardasse, caso fosse necessário. Ele me olhou com curiosidade, perguntou por que eu não queria contar minha versão. Eu respondi, porque não quero provar que sou inocente, quero provar que estou farto. Ele assentiu e guardou o pendrive. Saí dali leve, como quem entrega uma bomba nas mãos de alguém que sabe o peso do que carrega. Por alguns dias, o barulho diminuiu.
A matéria inicial perdeu espaço para outras notícias, e o nome de Daniel começou a sumir das buscas. Aparentemente, o ciclo de escândalo estava se encerrando. Mas na sexta-feira seguinte, quando cheguei à empresa, encontrei na portaria uma carta sem remetente. Dentro havia uma foto impressa. Eu e Daniel, ainda jovens, sentados em frente à primeira fachada da empresa, rindo. No verso, uma única frase escrita à mão: ainda não acabou. Não havia assinatura, mas eu reconheceria aquela letra em qualquer lugar. Aquela noite foi longa. Fiquei no escritório até tarde, revendo tudo. Os documentos, as lembranças, o caminho que nos trouxe até ali. Pensei em como uma vida inteira pode se reduzir a uma disputa de versões, e em como o passado, quando mal enterrado, sempre acha um jeito de sair do chão. Decidi que não reagiria mais. Não processaria, não responderia, não corrigiria. A verdade não precisa vencer para existir. E se o preço de mantê-la era ser mal interpretado, que fosse. Algumas semanas depois, uma nova reportagem surgiu, desta vez assinada pelo jornalista que eu havia procurado. O título era simples, sem dramatizações. O outro lado do silêncio. O texto não trazia acusações nem defesa, apenas fatos, documentos, datas, registros oficiais. Não havia adjetivos, apenas o que podia ser comprovado. E foi essa ausência de espetáculo que deu força à matéria. Em poucos dias, o público começou a mudar de tom. Comentários antes carregados de raiva deram lugar à dúvida, e a dúvida, pouco a pouco, abriu espaço para a lucidez. Ninguém pediu desculpas, é claro, mas o peso do julgamento começou a se dissipar. Na segunda-feira recebi um e-mail curto do jornalista: a verdade encontra quem não desiste dela. Respondi apenas: ou quem aprende a deixá-la em paz. Fechei o computador e, pela primeira vez em muito tempo, senti que tudo estava verdadeiramente encerrado. Daniel não me procurou mais, nem por carta, nem por notícia. E eu entendi que a revelação da verdade, paradoxalmente, não tinha servido para limpá-la, apenas para libertá-la. Naquele fim de tarde, deixei o prédio da empresa e caminhei sem rumo pelas ruas ainda iluminadas. O vento soprava com cheiro de maresia distante, e eu pensei em como a verdade, quando finalmente se mostra, não faz barulho algum. Apenas se instala, como o ar depois da chuva, e obriga todos a respirar diferente. E foi exatamente isso que eu fiz. Respirei, longo, fundo e pela primeira vez, sem medo de ser ouvido. O silêncio que se seguiu à publicação da última matéria foi diferente de todos os anteriores. Não era o silêncio tenso que antecede um ataque, nem o vazio calculado de uma trégua. Era um silêncio morno, quase melancólico, como o som que fica no ar depois que a última nota de uma orquestra morre. A verdade, finalmente, estava exposta, nua, documental, inquestionável. Mas a revelação não trouxe alívio imediato. Trouxe um tipo de cansaço que se instala devagar, um esgotamento de quem já não tem energia para se justificar. Durante dias, eu caminhei pelo escritório com uma calma forçada, respondendo a cumprimentos frios e olhares disfarçados de curiosidade. Ninguém falava abertamente sobre a matéria, mas eu sentia nos corredores o peso do que havia sido dito e o impacto do que agora todos sabiam. Aos poucos, começaram a chegar as notícias sobre Daniel. Primeiro, um rumor vago. Ele teria sido demitido da empresa onde trabalhava havia pouco tempo, uma firma pequena de marketing que o aceitara, depois que o processo comigo ganhara notoriedade. Depois, vieram as confirmações. Havia perdido o emprego, alguns amigos se afastaram, e ele começava a ser visto como aquilo que sempre foi. Um homem que fabricava tragédias para sobreviver delas. O teatro desabava lentamente, não com um estrondo, mas com o ranger de madeira antiga cedendo ao tempo. E eu, paradoxalmente, não sentia prazer algum em assistir. Havia em mim uma fadiga moral, uma espécie de compaixão fria,
como se finalmente eu entendesse que o castigo mais cruel é o reconhecimento tardio da própria culpa. Certa tarde, recebi um telefonema do jornalista que havia publicado a matéria neutra. Disse que Daniel havia tentado contatá-lo, alegando arrependimento, pedindo espaço para se retratar. O jornalista, prudente, me perguntou se eu queria me pronunciar novamente. Eu disse que não havia mais nada a acrescentar, que cada um carregasse agora o peso da própria narrativa. Ele compreendeu. Desliguei o telefone e fiquei olhando o vazio por longos minutos. Não era raiva o que eu sentia, tampouco satisfação. Era algo mais próximo de pena, uma pena silenciosa e cansada, porque eu sabia que Daniel jamais aprenderia. Ele viveria tentando corrigir a própria história, mas a história, uma vez escrita, não volta a ser rascunho. Alguns dias depois, o advogado dele me enviou uma mensagem curta. Meu cliente está internado novamente, sem previsão de alta. Apenas achei que deveria saber. Li e reli o texto sem emoção. Havia uma época em que essa notícia teria me paralisado, em que eu largaria tudo para correr ao hospital, para garantir que ele estivesse bem. Mas essa época já tinha acabado. A única reação que tive foi um suspiro lento, pesado, o tipo de suspiro que carrega anos de tentativas frustradas. Guardei o telefone e voltei a trabalhar. Ainda assim, a presença de Daniel parecia se infiltrar nos dias, como um eco persistente. Voltei a sonhar com ele, mas não com os recentes, e sim com o menino que um dia foi. Sonhava com o tempo em que ele ainda corria pelo quintal com um sorriso inocente antes de aprender a fingir. Acordava nesses dias com uma sensação de luto, como se tivesse perdido alguém que já estava morto há muito tempo. O passado, percebi, não desaparece quando é exposto. Ele apenas muda de forma e nos observa de longe, esperando que a culpa o ressuscite. Na manhã seguinte, um envelope pardo me esperava sobre a mesa da recepção da empresa. Nenhum nome, nenhum remetente. Dentro, uma carta escrita à mão, com caligrafia trêmula e irregular. Era dele. Augusto, li o que publicaram. Sei que você não mentiu. Só não sei mais quem eu sou depois de tudo isso. Não precisa me perdoar, só não me esqueça. Daniel. Fiquei lendo aquelas linhas por longos minutos, sem saber o que sentir. Não havia ódio nem pedido de ajuda, apenas resignação, o tom de quem finalmente reconhece o próprio abismo. Guardei a carta na pasta junto com o laudo, como se um documento anulasse o outro. A doença e o arrependimento. Os meses passaram. O nome dele deixou de ser mencionado. O escândalo sumiu das manchetes e da memória coletiva, como tudo o que não rende mais curiosidade. A empresa voltou a crescer, silenciosa e estável. Mas dentro de mim, algo continuava imóvel, como um relógio parado. Às vezes, à noite, eu ainda pegava a carta dele e relia, tentando entender se aquela era uma despedida ou apenas mais uma cena. Nunca consegui decidir, e talvez por isso nunca respondi. Foi no fim do outono que soube da última notícia, uma ligação curta, objetiva, de um número desconhecido. Daniel havia sido encontrado morto no apartamento alugado onde morava desde a internação. Overdose, disseram. O corpo seria cremado e o hospital cuidaria dos trâmites. A ligação durou menos de 1 minuto. Quando desliguei, o silêncio que me envolveu não era o mesmo de antes. Era um vazio absoluto, quase físico. Sentei-me no sofá e fiquei olhando o chão, sem conseguir mover as mãos. Nenhuma lágrima veio, nenhuma revolta, apenas o reconhecimento do inevitável. O teatro havia, enfim, desabado de vez, e com ele, toda a história que nos prendeu por tantos anos. No dia seguinte, fui até o hospital assinar alguns papéis e recolher pertences pessoais. Entregaram-me uma pequena caixa de papelão com poucos objetos, uma carteira gasta, um maço de cigarros fechado, uma foto antiga de nós dois e o mesmo recorte de jornal com a primeira matéria que o vitimizara. Ele havia guardado aquilo como quem guarda um troféu. Segurei a foto por um tempo. Nela, ele ainda sorria, o braço jogado sobre o meu ombro, o mundo inteiro pela frente.
Por um instante, pensei em deixar tudo ali, abandonar aquela caixa e ir embora. Mas não consegui. Levei comigo, talvez por instinto, talvez por respeito ao que restou da memória. Naquela noite, sentei à mesa de casa com a caixa aberta diante de mim. Olhei para cada objeto como quem lê um idioma esquecido. A foto, o jornal, a carta. Cada um deles parecia contar uma versão diferente do mesmo homem. Então percebi que, de alguma forma, Daniel nunca deixou de ser ator. Mesmo morto, ainda me obrigava a assistir. Fechei a caixa, guardei-a no armário mais alto e travei a fechadura. E ali, entre o pó e o esquecimento, decidi que seria sua última morada. O tempo passou. A empresa seguiu prosperando, os funcionários voltaram a sorrir, e a vida, pouco a pouco, recuperou o brilho simples das rotinas. Mas algo em mim havia mudado para sempre. Eu já não acreditava em finais felizes, apenas em conclusões necessárias. Entendi que justiça não é vingança e que verdade não é redenção. São apenas formas de seguir respirando. Numa manhã de inverno, caminhei até o cais da cidade e sentei diante do mar. O vento era frio, mas limpo. Pensei em Daniel, no homem que ele foi, no menino que ele nunca deixou de ser. Pensei em mim, no que restou de tudo isso. E pela primeira vez, senti que o silêncio não era mais escudo, nem prisão. Era apenas silêncio, simples, absoluto, suficiente. O teatro havia terminado e a plateia, enfim, se levantara. Tudo o que restava era o som distante das ondas, dissolvendo as últimas falas que ainda ecoavam dentro de mim. A notícia da morte de Daniel espalhou-se com a velocidade de sempre, mas pela primeira vez não veio acompanhada de vozes. Nenhuma matéria, nenhuma comoção pública, nenhum comentário piedoso. Foi um acontecimento silencioso, quase anônimo, como se o mundo tivesse decidido por instinto esquecer. Eu não fui ao velório porque não houve. O hospital cuidou de tudo e a cremação aconteceu sem cerimônia, sem testemunhas, sem adjetivos. Só soube depois por um e-mail protocolar que confirmava o horário e o destino das cinzas. Li a mensagem 2 vezes e fechei o computador. Fiquei ali, sentado no escuro, tentando entender por que aquele desfecho, que durante tantos anos me pareceu inevitável, ainda doía como um corte recente. O sangue, afinal, é uma coisa curiosa. Quando quente, alimenta. Quando derramado, acusa. Nos dias que se seguiram, a vida continuou se movendo. Mas eu não. O trabalho perdeu o sentido habitual. As reuniões se tornaram ruídos distantes, e até o som dos passos pelos corredores parecia me incomodar. Passei a evitar conversas longas, delegar tarefas simples, e percebi que o vazio não vinha da ausência dele, mas da falta de algo que nos unisse, mesmo que fosse o ódio. Daniel havia sido, durante anos, a força contrária que me empurrava para frente. Agora, sem ele, tudo estava suspenso, imóvel, como se o eixo da minha história tivesse se rompido. Havia um silêncio diferente em casa, não o silêncio escolhido, mas o imposto. Aquele que se instala quando até os fantasmas desistem de visitar. Numa madrugada, acordei sem motivo aparente e caminhei até o escritório. Abri a janela e deixei o vento frio entrar. No reflexo do vidro, vi meu rosto envelhecido, as rugas finas ao redor dos olhos, a expressão de quem viveu mais batalhas internas do que externas. Pensei em meu pai, em como ele dizia que a família é o único investimento que não aceita falência. A frase agora soava ingênua. Talvez ele nunca tenha conhecido de verdade o custo do sangue, o preço invisível de carregar alguém pela vida até que esse alguém se torne um peso impossível de sustentar. Naquela mesma noite, decidi ir até o cartório no dia seguinte. Havia um testamento antigo guardado no cofre, escrito antes de toda a desgraça, que ainda incluía Daniel como herdeiro secundário. Eu sabia que ele não tinha deixado filhos, nem esposa, mas tinha dívidas, e muitas.
A lei não perdoa a herança do débito, e eu não queria que o nome dele continuasse arrastando o meu. Passei horas com o advogado, atualizando documentos, assinando formulários, limpando juridicamente o que o tempo já havia limpado emocionalmente. Quando saí de lá, senti uma estranha mistura de alívio e culpa, como se estivesse apagando a última prova de que ele um dia existiu. Os dias seguintes foram dedicados a pequenos rituais. Joguei fora os jornais antigos, as cópias de processos, as cartas que ele mandou. Guardei apenas uma fotografia, a mesma que encontrei na caixa do hospital. Não sei explicar por que não consegui me desfazer dela. Talvez porque, naquele pedaço de papel amarelado, ainda existisse o único Daniel que não me feriu. O garoto risonho, de camiseta larga e olhos curiosos, antes que a vida se tornasse palco. Coloquei a foto em uma moldura discreta e deixei sobre a estante do escritório, não como lembrança, mas como aviso, para que eu nunca esquecesse o que o sangue pode custar. Com o tempo, comecei a caminhar de manhã cedo, sozinho, pelas ruas ainda vazias. Descobri que o movimento da cidade acordando me trazia um tipo de consolo que o silêncio absoluto não dava. A vida seguia, indiferente. E talvez fosse esse o segredo. Aprender a existir na indiferença do mundo. Durante essas caminhadas, às vezes eu falava em voz alta como se ele pudesse ouvir. Não palavras de perdão, mas de constatação. Dizia coisas simples, como: "Você conseguiu o que queria, Daniel. Atenção até o fim." Ou: "Agora somos apenas duas histórias que se cancelam." E o vento levava cada frase para longe sem eco. Um mês depois da morte dele, recebi uma ligação da clínica onde fora internado pela última vez. A voz da médica era serena, mas carregava um cuidado profissional que me comoveu. Disse que Daniel havia deixado um envelope endereçado a mim, com autorização para ser entregue somente após o encerramento do tratamento, o que nunca aconteceu. Aceitei o envio, e 2 dias depois, o envelope chegou. Dentro, uma carta escrita à mão, longa, confusa, mas diferente das anteriores. Ele falava sobre arrependimento, sobre medo e sobre a sensação de ser um espectador da própria ruína. "Você sempre foi o forte", dizia num trecho. Eu só sabia imitar. Havia também uma última frase tremida, quase ilegível. "Se eu tivesse nascido primeiro, teria te amado diferente." Dobrei a carta e fiquei olhando para o papel por muito tempo. Depois, sem cerimônia, queimei-a sobre a pia, vendo as chamas devorarem cada linha. Não por raiva, mas porque entendi que certas palavras não podem continuar existindo. O perdão, se existe, não precisa ser lido. Precisa ser sentido, e só por quem o dá. Com o passar dos meses, a vida foi se rearrumando. Reencontrei amigos que não via há anos, voltei a rir com sinceridade, e pouco a pouco percebi que as pessoas tinham parado de associar meu nome a qualquer tragédia. Era como se o tempo tivesse finalmente arquivado aquele capítulo, junto com tantos outros que o mundo esquece. Mas dentro de mim, algo permaneceu. Uma cicatriz moral, uma lembrança do limite entre a justiça e o castigo. Descobri que o preço do sangue não é pago de uma vez. Ele continua sendo cobrado em parcelas invisíveis, a cada lembrança, a cada sonho, a cada silêncio que a mente ainda tenta preencher. Em uma tarde cinzenta de novembro, sentei-me na varanda com uma xícara de café e percebi que não pensava em Daniel há dias. Essa constatação, simples, me trouxe um tipo de alegria discreta, quase infantil. Era como se o tempo, finalmente, tivesse decidido me devolver o direito ao esquecimento. O sol se escondia entre as nuvens, e um vento leve balançava as folhas da árvore em frente à casa. Senti que, de algum modo, aquele era o fim real, não o que vem com a morte, mas o que vem com a paz. Fechei os olhos e deixei que o som distante da cidade preenchesse o ar.
Pensei em tudo o que havia perdido e no que ainda me restava. A empresa, a saúde, o silêncio e algo que eu não soube nomear. Talvez serenidade. Entendi que amar alguém também é saber deixá-lo ir. Mesmo que esse amor seja imperfeito, mesmo que seja o amor entre irmãos que se destruíram tentando ser iguais. O sangue, afinal, é só um vínculo físico. O que nos mantém vivos é a capacidade de seguir respirando depois que ele seca. E foi assim, entre o som do vento e o gosto amargo do café, que percebi que, pela primeira vez em anos, não havia mais nada por resolver. A culpa havia se diluído, a raiva se transformado em lembrança e o silêncio em companhia. Era o fim, enfim. Não o fim de uma história, mas o fim da necessidade de contá-la. Porque o verdadeiro preço do sangue é esse: descobrir, depois de tudo, que o que mais custa é aprender a viver sem ele. Os meses seguintes foram como uma longa estação sem estações, uma sequência de dias que pareciam iguais e, ainda assim, levemente diferentes. Como se o tempo tivesse se acomodado em torno de mim com uma paciência quase generosa. Havia uma nova ordem nas coisas, um tipo de equilíbrio que não dependia de ninguém, apenas da constância com que eu acordava, trabalhava e voltava para casa. Não havia mais cartas, telefonemas, nem memórias invasivas. O passado começava a se dissolver como uma fotografia antiga esquecida sob o sol. Eu me tornei um homem silencioso, e não por falta de palavras, mas porque entendi, finalmente, que a fala é uma forma imperfeita de lidar com o que o tempo já explicou. O mundo ao redor também parecia ter compreendido isso. Ninguém mais me olhava com a curiosidade que antes me cercava, ninguém mais sussurrava nas reuniões. E o nome de Daniel, outrora um espectro que pairava sobre todos os assuntos, havia desaparecido da boca das pessoas. Foi quando percebi que a história tinha, de fato, chegado ao fim. E que o fim, ao contrário do que se imagina, não é um ponto final, mas uma pausa longa e profunda. O espaço que o silêncio usa para respirar. Certa manhã, recebi um convite inesperado. Um grupo de jovens empreendedores, estudantes de administração, queria que eu participasse de uma palestra sobre superação e ética nos negócios. Ri sozinho ao ler o e-mail, achando que se tratava de algum engano, mas a mensagem era sincera, e os nomes que assinavam eram de uma universidade local. Por um momento, pensei em recusar, mas algo dentro de mim disse que talvez fosse hora de falar. Não sobre o escândalo, mas sobre o que sobra depois dele. Aceitei. No dia marcado, entrei no auditório lotado de rostos curiosos e me vi, por um instante, no reflexo de cada um deles. Jovens cheios de planos, acreditando que o sucesso é uma linha reta. Falei pouco. Disse que o dinheiro não muda as pessoas, apenas revela o que sempre esteve nelas. Contei que o maior risco em qualquer negócio é permitir que o sangue e o lucro se misturem, porque um corrompe o outro. Não mencionei Daniel, nem a empresa, nem os processos. Falei de valores, mas no sentido mais cru da palavra, o que fica quando tudo o mais se esvai. Quando terminei, o público aplaudiu. Não um aplauso entusiasmado, mas respeitoso, como quem entende que ouviu algo que ainda vai precisar digerir. Naquela noite voltei para casa e pela primeira vez em muito tempo senti orgulho, não do que conquistei, mas do que suportei. Sentei na varanda com uma taça de vinho e observei o céu que começava a se tingir de roxo. A planta que comprei meses antes crescia devagar, firme, ignorando o vento. Eu também crescia assim, silenciosamente. No meio do silêncio, ouvi o som distante de um sino, talvez de uma igreja, talvez do porto, e lembrei de Daniel, não com dor, mas com uma ternura serena. Era como se finalmente o menino que ele foi tivesse encontrado o descanso que o homem nunca conseguiu. Nos dias seguintes, comecei a organizar a vida como quem arruma uma casa antiga.
Revi contratos, limpei arquivos, doei roupas e objetos que já não usava. Abri o cofre, retirei os últimos papéis referentes a ele e os entreguei ao advogado com a instrução de arquivamento definitivo. Quando o metal da porta do cofre se fechou, senti como se a casa inteira respirasse comigo. Era o som físico de um encerramento. Fui até a estante e peguei a fotografia que restava dele. Observei por longos minutos, tentando decifrar o que havia naquele sorriso que agora me parecia distante, quase inventado. Coloquei a foto dentro de uma pasta e levei comigo até o mar. O mar sempre foi um espelho que não mente. Fiquei parado na areia por um tempo, sentindo o vento frio bater no rosto. O sol se punha devagar e o horizonte se tingia de cobre. Tirei a fotografia da pasta, dobrei-a ao meio e deixei que o vento a levasse. Ela voou um pouco antes de tocar a água e desaparecer. Não chorei. Não havia mais nada que pedisse lágrimas. Fiquei ali até que o céu escurecesse por completo. E quando voltei para casa, percebi que algo se apagava dentro de mim. Não em tristeza, mas em paz. As semanas que seguiram foram simples. Comecei a dormir melhor, a comer devagar, a prestar atenção em coisas pequenas. Passei a visitar o parque aos domingos, conversar com desconhecidos, reaprender a rir sem medo de eco. Havia um sabor novo na rotina, algo que parecia liberdade. Um dia encontrei a enfermeira Doroteia, a mesma que me ajudara com o depoimento meses antes. Ela me reconheceu e perguntou como eu estava. Respondi que estava em paz. Ela sorriu e disse: "Paz é o nome que a gente dá quando o silêncio deixa de incomodar." Fiquei com essa frase durante dias, repetindo-a mentalmente como quem testa a veracidade de uma oração. E sim, ela estava certa. O silêncio já não me incomodava. Ele era o lar. Com o tempo, a empresa passou a funcionar quase sem mim. Contratei novos diretores, dei autonomia às equipes e comecei a planejar algo que, antes, me parecia impensável: parar. Não por desistência, mas por completude. Percebi que toda construção chega a um ponto em que não precisa mais do arquiteto, apenas de manutenção. Decidi vender parte das ações e me retirar aos poucos. Quando assinei os primeiros documentos de transferência, senti o mesmo frio que senti anos atrás ao fundá-la, mas dessa vez o frio não era medo, era leveza. Eu estava finalmente devolvendo ao mundo o peso que carreguei sozinho por tanto tempo. No último dia antes da venda ser concluída, caminhei pelos corredores da empresa uma última vez. Toquei nas paredes, nas mesas, nos objetos que testemunharam os anos de guerra e crescimento. Parei diante da janela principal e vi a cidade em movimento, as luzes se acendendo, os carros passando, as vidas continuando. E percebi que, no fundo, tudo o que vivi, a dor, o amor, o fracasso e a vitória, havia me trazido até ali apenas para aprender uma lição simples: nada pertence a ninguém. Nem o sucesso, nem a família, nem a verdade. Tudo é empréstimo do tempo, e o tempo, um cobrador paciente. Voltei para casa já à noite. Preparei uma refeição simples, sentei-me à mesa e, antes de começar a comer, agradeci em voz baixa. Não a Deus, nem ao destino, mas ao fato de ainda estar aqui, respirando. O relógio marcava 8h20 quando me dei conta de que o som do vento pela janela era o mesmo de anos atrás. Mas agora não trazia lembranças. Trazia apenas o presente. Peguei um caderno e escrevi uma última frase. Enfim, silêncio. Fechei a capa, apaguei as luzes e fiquei sentado no escuro, ouvindo o barulho calmo da cidade dormindo. E entendi, com uma clareza que só vem depois de tudo, que o encerramento verdadeiro não é aquele em que se apagam as luzes do palco, mas aquele em que já não há mais necessidade de público. E foi assim, sem discursos, sem testemunhas, que a história terminou. Um homem, uma vida, um silêncio. O fim que sempre existiu, desde o começo, esperando pacientemente que eu aprendesse a aceitá-lo.